E eu continuo com o Dr. José Lima, que é médico cirurgião cardiovascular, e ele responde as nossas dúvidas sobre os cuidados que devemos ter com o coração, tá certo? Doutor, a gente já falou um pouquinho que é importante ter uma alimentação equilibrada, isso eu falo todos os dias aqui, né? O exercício físico. Agora, é uma doença silenciosa, né? Ela não avisa. Ela é silenciosa e ela é traiçoeira. Quando ela se manifesta, já é uma fase muito avançada. Quando o paciente já tem muitos sintomas, tem uma qualidade de vida muito ruim e vai viver pouco. As alternativas que a gente tem para tratar esse paciente nessa fase já são bem menores. O ideal é que nós façamos esse diagnóstico numa fase bem inicial da doença. E o melhor ainda, é que nós pudéssemos, do ponto de vista social, estratificar todos esses fatores de risco a nível populacional e controlar os fatores de risco, para que elas não desenvolvessem insuficiência cardíaca. Agora, existem problemas cardíacos provocados na infância por algumas doenças também, né? Também. E que não tem a ver com o estilo de vida errado, com alimentação, obesidade. Que fatores são esses? O principal, que é uma vergonha que a gente ainda tem no Brasil, que é uma questão social, são as crianças que na segunda década de vida, na adolescência, acabam desenvolvendo febre reumática. Quase 15% das pessoas que vão para transplante de coração no Brasil vão porque tiveram febre reumática. Tiveram infecção de garganta, não se foi feito o diagnóstico correto, não trataram de forma adequada, ou o que é muito comum, começa a tomar um antibiótico, toma 2, 3 dias e para, porque os sintomas de febre diminuem, o desconforto melhora. Então, esse é um problema social extremamente grave. Você tem um país que consegue fazer um transplante e é importante que a gente diga, nós temos o maior programa de transplantes públicos do mundo. Hoje, nós só perdemos em número total de transplantes para os Estados Unidos. 95% dos transplantes feitos no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde, estão gratuitos para a população. E do outro lado, nós temos pessoas desenvolvendo doença cardíaca porque não tem um antibiótico no posto de saúde. É incabível essa situação. Absurdo. É um absurdo. E agora, não é só a febre reumática, tem uma outra doença que também gera uma insuficiência cardíaca? Tem. Na grande maioria das vezes, a insuficiência cardíaca é uma doença de evolução arrastada, crônica, como nós chamamos. Em alguns casos, ela pode ser aguda. Então, doenças infecciosas, como endocardite, doenças infecciosas, qualquer outro sítio no corpo, infecção urinária, que é mais comum em mulheres, podem atingir a corrente sanguínea, lesar as válvulas do coração e causar uma descompensação aguda ou até mesmo uma infecção do músculo do coração. E essa pessoa entrar com um quadro de insuficiência cardíaca aguda. Esses quadros, algumas vezes, são extremamente dramáticos, porque são agudos, se desenvolvem em poucos dias, matam rapidamente, e para você tirar a pessoa dessa condição, nós precisaríamos ter à disposição um número muito maior de corações artificiais, de ventrículos artificiais, que nós não temos ainda no Sistema Único de Saúde, porque são muito caros. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O transplante, pelo número que você acabou de passar para a gente, parece que é algo muito tranquilo, que todo mundo consegue, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é. Isso é extremamente interessante, você ter tocado nesse ponto. Quando nós mostramos esses números, e há 2 dias saiu o Registro Brasileiro de Transplantes de 2012, nós conseguimos aumentar o número de captações de potenciais doadores de 10,2 por milhão para 12,9, um aumento de quase 25%, um aumento significativo. Mas, ao mesmo tempo, os números que saíram nos mostraram o seguinte: hoje nós estamos fazendo cerca de 20% dos transplantes de coração que nós precisaríamos fazer. Nós fazemos cerca de 1/3 dos transplantes de fígado. Olha que situação dramática e que é bem característica do Brasil. Nós temos infraestrutura para fazer transplante, nós temos equipes treinadas e bem treinadas, porque a nossa experiência é a segunda melhor experiência do mundo, ociosas. Nós temos a principal característica do povo brasileiro, que é a solidariedade, aliada ao principal componente dessa cadeia do transplante, que é o doador. Então o que falta? Vontade política. Falta vontade política. Mas como assim? Eu não estou conseguindo entender, porque se a gente tem toda essa estrutura, se a gente tem o órgão lá, o doador que já abriu o coração dele para isso, não é só realizar? Qual é o perfil médio dos doadores que nós temos nos Estados Unidos e na Europa? São doadores de idade mais avançada, que carregam uma série de fatores de risco, pressão alta, diabetes, já tiveram infarto, colesterol e que morreram, faleceram, entram na condição de morte cefálica, pós um derrame, pós um infarto. No Brasil, a idade média dos doadores é menor. A grande maioria dos nossos doadores é vítima de violência, de trauma, de acidente automobilístico, de acidente motociclístico, ou seja, pessoas que até o momento da morte encefálica, eram saudáveis. Então, o nosso potencial doador é o melhor do mundo. Hoje,
nós conseguimos utilizar mais ou menos 18, 20, 22% dos potenciais doadores. Na Europa e nos Estados Unidos, eles usam quase 70%, com um doador bem pior do que o nosso. Por que é que nós perdemos esse doador nesse intervalo em que ele faleceu, que ele está em morte encefálica, até que ele possa virar um doador efetivo? Manutenção do doador. Nós precisamos de mais infraestrutura, nós precisamos de mais pessoas treinadas para manter o doador. Então falta uma parte dessa equipe, falta uma parte dessa estrutura médica hospitalar. Para a manutenção do doador. Manutenção faltam do pessoas. Né? Se nós conseguíssemos, por exemplo, dobrar nosso índice de captação, o percentual de aproveitamento, de 20% para 40%, nós estaríamos muito abaixo do que se faz na Espanha. É por isso que a gente tem que abrir espaço na mídia e a gente tem que pedir, reivindicar para que alguma coisa seja feita, né? Agora, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores e a intenção é ajudá-los, porque tem gente que está angustiada com o que está sentindo de sintoma. Por exemplo, a Joaquina Medeiros da Silva, ela é de São Bernardo do Campo, ela disse que está sentindo dor no lado esquerdo do peito, não consegue dormir virada para esse lado, tem insônia e pergunta se isso pode ser algum problema cardíaco. Pode. Pode? Pode ser. Tanto por isquemia, tanto por obstrução de alguma coronária, ou se ela for uma paciente hipertensa, ela tem que tomar cuidado e tem que fazer alguns exames para ver se ela não tem um aneurisma de aorta ou que pode eventualmente causar uma doença mais grave e aguda como uma dissecção, que a mortalidade é altíssima. Então, dona Joaquina, procurar um cardiologista urgente, Hoje. né? Hoje, Neuza Maria Sanches, de São Caetano do Sul, diz que fez uma cirurgia coronária há 1 ano e agora o médico disse que ficaram alguns vasos entupidos e não tem nada o que fazer, somente medicamentos. Ela ainda sente dores no peito e passa para o braço, uma dor que irradia. Ela pergunta se está correndo risco de vida e se tem alguma coisa que ela ainda possa fazer. Corre risco de vida. Mesmo após a cirurgia, ela continua com a mesma estratificação de risco que um paciente que nunca teve problema nenhum. Só diminuiu o risco dela. Ela precisa procurar um cardiologista, um cirurgião cardiovascular, para ter certeza de que essas artérias que sobraram não podem ser tratadas com uma nova cirurgia ou com uma angioplastia. E se não for possível tratá-la com angioplastia ou com cirurgia, é provável que, ao decorrer do tempo, dependendo da idade dela, que ela seja encaminhada para a fila de transplante. Ok. A Juliane de Varginha, Minas Gerais, ela diz que se sente sempre muito cansada desde criança, tem a resistência baixa, sensação de desmaio, taquicardia com um simples esforço e até mesmo o esforço de deitar e levantar. Fez os exames e no eletro deu um atraso na condução elétrica mitral pelo ramo direito e discretas alterações replaujação ventricular. Ela pede, por favor, para a gente ajudá-la, porque ela está dependendo do SUS e até agora ela não conseguiu nenhum médico que visse esses exames dela. Ela pergunta se a gente entendeu e para tentar ajudá-la. Ela vive numa área endêmica, em Minas Gerais, para 2 grandes problemas. Uma, a febre reumática e outra, a doença de Chagas. Outra grande vergonha nacional que ainda nós tenhamos pessoas no Brasil com doença de Chagas. Mas nós temos. Esses distúrbios que ela fala são alterações de condução do coração, atividade elétrica do coração. São muito comuns em pacientes que têm doença de Chagas. Então, acho que a primeira coisa é procurar um clínico geral, um cardiologista, fazer o diagnóstico preciso. Ela tem uma arritmia, mas descobrir qual é a causa. Se for doença de Chagas, começar o tratamento e o segmento, porque em algum momento ela vai ser encaminhada para a fila de transplante. Juliane, procura um médico, leva isso a sério, então. Elaine de Itápolis, boa tarde. Por favor, gostaria de saber um pouco sobre estenose aórtica, uma doença na válvula aórtica. Tem uma pessoa da família que está com esse problema. A estenose da válvula aórtica é uma doença extremamente grave também, perigosa, né? E vai havendo uma obstrução progressiva da válvula aórtica e o coração, para poder empurrar o sangue para frente, para a aorta, que é a principal artéria do corpo, tem que fazer uma força cada vez maior. Então, ele é como um músculo, ele vai ficando hipertrofiado. E com o tempo, surgem algumas potenciais complicações como dor no peito, infarto, morte súbita por arritmia. Então, é uma condição grave. Dependendo do tamanho que ela tem de lesão na válvula aórtica, tem que operar. O tratamento é cirúrgico. A Vera Lúcia, de Rio das Ostras, diz que tem varizes esofágicas e quer saber se esse tipo de varizes que fica próximo ao coração pode acabar prejudicando o coração. Não, se ela tem varizes de esôfago, ela deve ter algum outro problema, possivelmente gastrointestinal hepático. Mas não tem correlação direta com nenhuma doença cardiovascular. E a Gilca Maria de São Paulo diz que já teve 2 infartos, tem 2 stents
pergunta se pode fazer caminhadas ou algum exercício físico, apesar das dores nos joelhos. Antes de ela começar qualquer atividade física, principalmente ela que já tem doença cardiovascular instalada, que tem os fatores de risco, ela tem que procurar um cardiologista. Ele vai solicitar alguns exames, vai fazer uma avaliação da sua condição física e programar qual é a atividade física que ela pode realizar. Mas ela deve fazer atividade física, mesmo já tendo infarto, compatível com a condição clínica dela. Perfeito. Olha, eu gostei muito do nosso papo. Um pouco angustiante de pensar que a gente ainda está vivendo um sistema tão precário de saúde e ainda quando eu recebo e-mails de telespectadores que eu estabeleci hoje uma relação de amor com eles, é uma coisa muito séria e eu fico pensando, puxa vida, como? Alguém que me assiste não está conseguindo uma condição decente para tratar de algo que é tão sério. Então, a gente vai brigar junto aqui para tentar alertar às autoridades, a quem puder mudar um pouquinho essa situação, porque a gente precisa de um país cada vez melhor, com uma vida melhor para todos. Dr. José Lima, médico cirurgião cardiovascular, muito obrigada mais uma vez. Ele é coordenador do grupo de captação de órgãos ABTO. Da ABTO. E o site para você entrar em contato é o www.limacor.com.br. limacor.com.br. Foi um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Puxa vida, né? Se a gente pudesse realmente mudar um pouco essa condição toda, fico pensando em cada uma dessas que me mandou e-mail, de tantas outras que mandou aí que eu não consegui ler aqui. Que vontade que é de pegar no colo e tentar achar um médico. E eu realmente desejo do fundo do meu coração que você faça isso, viu? Leve a sua saúde a sério.